Olá pessoal, mais uma vez com vocês, eu sou o Tarcísio Figueiredo, estamos na ABEFA, Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, estamos aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra. E aqui é um lugar muito agradável, que a gente faz inúmeros estudos. Hoje, segunda-feira, é dia do estudo do Livro dos Espíritos, a gente está falando do capítulo 8, estados de emancipação da alma, e dessa vez a gente vai fazer aqui um estudo sobre o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda ou dupla vista. É o item 455 do Livro dos Espíritos. E eu começo perguntando aqui para o seu João, afinal de contas, esses estados todos, seu João, dupla vista, sonambulismo, êxtase e outros tantos, é natural a gente passar por situações como essa? Todo mundo pode ter esse tipo de fenômeno acontecendo em suas vidas? Com certeza, isso é natural. Todo mundo se emancipa do corpo, até porque a natureza é tão fantástica, tão pródiga, né, que ela nos possibilita o descanso. O corpo físico precisa de descanso. E aí o espírito se emancipa do corpo físico, a emancipação da alma, né? Para que o corpo relaxe, porque ele precisa de descanso. O espírito não dorme, o que dorme é o corpo, o que descansa é o corpo. E esses estados, né, como o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, são um aparente estado de relaxamento. E aí é que todo o fenômeno acontece. Poxa, interessante. Esse estado de êxtase, quando eu escuto esse nome, êxtase, me dá uma vontade de passar por esse estado. O que você entende disso, Ieda? É uma sensação geralmente boa, né? Porque quando chega o êxtase de visões que a pessoa vê, né? A mente projeta uma visão, por exemplo, é muito comum em santo, né? Os santos que querem, quando estão aqui concentrados, eles têm aquela visão de Nossa Senhora, aquela visão de Jesus, né? É um estado de empolgação do espírito diante de uma visão mental que produz esse tipo de coisa. Interessante, a gente estudou sonambulismo, né? Estudamos todos esses fenômenos aí do capítulo 8. Eu queria saber o seguinte: se sonambulismo é algo assim natural, você já viu uma pessoa assim, Ieda? Sonambulismo ele pode ser natural e pode ser provocado também, pelo magnetismo, né? O sonambulismo, a alma se ausenta no momento, não é isso? Ela passa a agir como se não tivesse corpo. O corpo fica dormindo, ela vai agindo da maneira, o espírito vai agindo como se fosse uma pessoa não tivesse com o próprio corpo. Ela está com o corpo, né? Mas acontece que a alma dela é que dirige tudo, o corpo está como se estivesse morto. Interessante. Seu Wagner, você já viu assim... inclusive a gente já estudou isso. Parece que seu neto passou por um estado desse. Mas você já viu outras pessoas sonambúlicas assim na tua família? Você já passou por uma outra experiência dessa, de ter visto alguém assim, seu Wagner? Não, nunca tive essa experiência, não. Porque é o próprio espírito que controla o corpo da pessoa. Você já viu, Tereza, assim, na sua vida, alguém passar por esse estado? Não vi não. Deixa o seu João quer falar com a gente aqui. Fala, seu João. Não, essa questão, ela às vezes ela se torna meio complexa, porque é fundamental que a gente entenda o fenômeno. O fenômeno é de emancipação. E a emancipação, ela tem as suas variantes. Tem o sonambulismo, tem a êxtase e tem a dupla vista. Tá certo? Então, é engraçado que quando você falou do êxtase, né? O estático e tal, eu lembrei até da droga, né? E que muita gente faz uso do êxtase, né? Da droga, para entrar nesse estado de emancipação, como às vezes os índios usam uma erva qualquer que possa, como Santo Daime, que possa fazê-lo emancipar-se do corpo, né?
E aí tem visões, né? E o êxtase, como é um estado bastante aprofundado da emancipação, o indivíduo ele sai da periferia do planeta, sai do planeta Terra, ele vai a lures, né? Vai bem longe, bem longe. É quando ele, às vezes, ele encontra esses seres mais elevados em outros lugares, né? E às vezes aquilo para o indivíduo se torna assim quase que um encantamento, né? Quase que um encantamento, porque ele não está acostumado no seu dia a dia, no cotidiano dele, vislumbrar lugares assim tão belos, né? E isso às vezes provoca no indivíduo, às vezes até um desfalecimento, porque é tão forte essas paragens para onde o estático vai. Eu acho que o fundamental assim, para a gente é entender que o fenômeno é de emancipação, né? E que tem essas variantes, né? Sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Ah, muito interessante. O êxtase seria, então, um sonambulismo feito num grau mais avançado, onde a pessoa sai do terra a terra, né? E vai para esferas mais superiores. Agora, eu fico me lembrando de pessoas que jogam carta ou búzios e elas olham para aquela cena ali dos búzios assim dispostos numa mesa, né? Naquela arrumação que é peculiar, e de repente parece que ela não está ali, está vendo além daquilo ali. Poderia chamar isso de dupla vista nesse momento que o médium está nesse estado, ou seu Wagner? Eu creio que sim, poderia sim. Poderia. E aquelas peças que estão ali são simbólicas, né? Ele usa como trampolim, e só que ele sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que ele vai encontrar, mas ele sabe que aquilo é um processo para chegar a tal lugar. Por exemplo, aquele globo, né? Que é aquela bola, né? Que também eles olham para aquela bola ali, aquele globo, né? Como é que é o nome que se dá aquela... É uma bola que se tem, que é uma bola de cristal, exatamente, uma bola de cristal. Aí eles olham para aquela bola e ali parece que induz a um estado de alto transe, né? E pode ser precipitador de segunda vista, Tereza? Pode. Ele entra nesse transe, né? E tem evidência, que é a dupla vista. Ele consegue ver além. E aí ele se conecta com o consulente, né? E acaba vendo fatos da vida do consulente, é isso? É isso aí. Ah, interessante, porque é um fenômeno espírita ou espiritual, ou Ieda? Olha, eu não posso dizer que seja espiritual, porque, por exemplo, no caso de búzios, essas coisas assim, envolve também um problema espiritual, né? Porque tem alguma entidade, alguma força aí magnética que está direcionando para a pessoa enxergar de acordo com aqueles símbolos que tem ali, né? Agora, por exemplo, esse caso que você está falando aí, eu acho que ele é assim, mais é dupla vista. Não é isso? Porque quando ele está olhando por exemplo, aquele cristal, por exemplo, ele vê através daquele cristal algo muito além. Assim, ele começa a vislumbrar uma coisa que o espírito está enxergando além daquele símbolo, que é uma bola de cristal. No caso aí, uma dupla vista. Ah, entendi. Não, você falou uma coisa muito interessante, perguntar ao seu João, que é o seguinte: a pessoa pode, por exemplo, jogar uma carta, não é isso? E aí aquelas cartas ali parece que vão induzindo ela num transe e tal, e ela está falando coisas da vida da outra olhando para as cartas. Mas no fundo é uma dupla vista, porque ela está se transportando para locais ou fatos que aconteceram, que de repente vão acontecer, tá certo? Mas você disse que pode ser que ela esteja trabalhando com um espírito que também induz ela. Eu vou perguntar ao seu João, esse fato do fenômeno anímico está acontecendo, ele pode se misturar um pouco com o mediúnico, seu João? Ah, claro, porque o que acontece? Esses fenômenos estão muito interligados, né? É um acoplamento perfeito. Primeiro que a gente não está dissociado
dos amigos espirituais, daqueles amigos que nos acompanham. Então, isso vai acontecer mesmo, é normal que aconteça. E é fundamental, o que mais me chama a atenção, e que eu fico assim, muito feliz com esse estudo e da forma como ele está sendo orientado, né? É porque as pessoas temem uma coisa natural, e nós precisamos do esclarecimento para a gente ver que isso é uma coisa normal para todo mundo. E isso faz a gente se sentir mais à vontade com as coisas que ocorrem na nossa vida, né? Então, às vezes, isso você me fez lembrar, assim, quantas vezes, às vezes eu estou conversando com amigos, com pessoas que eu conheço, e estou num bate-papo assim, bastante informal, e de repente eu começo a falar coisas para a pessoa, e depois a pessoa diz assim: caramba, você falou umas coisas para mim, que eu fui para casa, fui pensar, e você, bateu certinho naquilo que eu estava precisando ouvir. Aí eu digo para você, eu só não peguei uma carta, não peguei um búzio, você está entendendo? Não peguei uma bola de cristal, mas eu agi ali, né? Ou animicamente, né? Porque vamos dizer que eu tenha sido, ou tenho, na minha experiência anímica de alma, né? Das minhas vivências, eu já fiz esse tipo de trabalho. Então aí eu fui, usei da minha experiência anímica. Ou eu estava ali com um espírito profissional dessa área, né? E que fez ali as suas ponderações em relação à vida daquela pessoa que estava num bate-papo informal comigo. E porque esse espírito que estava perto de mim, né, me usou mediunicamente, né, para que eu pudesse falar para aquela pessoa que ela precisava ouvir. Então, esses são os facultativos da emancipação da alma. Poxa, que legal, uma boa explicação, seu João. A Ieda quer falar? Fala, Ieda. É o seguinte, uma ocasião, há muitos anos, eu fui numa pessoa, minha tia, que era de Umbanda, me levou, porque era o negócio de fazer um concurso para a escola normal e tal, ela me levou numa mulher. Gente, eu nunca vi um fenômeno daquele. A meu ver, é de dupla vista, mas junto com a mediunidade, que era uma senhora incorporada, uma entidade incorporada, e ela botava assim uma mesinha que tinha, né? Muitos anos já isso. E tinha um copo com água, e acho que só era um copo com uma vela, não tinha nada assim demais, não, só tinha um copo com água. E ela cantava, e uma pedra. Ela cantava um ponto, que eu gravei até o ponto que ela cantava, uma coisa simples, né? Eu vou buscar onde está, eu vou na linha de Umbanda, meu pai é na fé de Oxalá. Então, quando ela cantava, aquela pessoa que chegava, ela cantava esse ponto. E aparecia, eu vi, todo mundo via. Dentro do copo, eu nunca vi um fenômeno desse, assim, espiritual, mas lá eu assisti. Parecia uma figura. Parecia um rapaz que eu vi assim, pro lado de fora, que estava olhando assim na cortina fechada, entreaberta. Apareceu, quando ele cantou para esse rapaz, apareceu o copo com água, fez direitinho uma figura, uma cabeça, o pescoço, e com uma coisa assim, com a mão nas cadeiras. Ela falou: tá vendo? Essa aqui é aquela mulher que tá fazendo macumba para você, tá fazendo coisa pra acabar com a sua vida, falando uma coisa para ele assim. Aí eu falei: meu Deus do céu, como é que pode? Aí lá mesmo que eu entrei, eu me lembro, ela cantou para mim, o mesmo ponto para todo mundo. E apareceu, eu fiquei impressionado, eu nunca vi esse trabalho de Umbanda, trabalho de espiritismo. Uma entidade com pernas cruzadas, feito um hindu, né? Tinha uma cruz aqui assim, uma coisa de brilho aqui assim, a própria água feito uma bolinha, entendeu? Assim, aqui assim, ela falou: olha aqui, já está vendo isso aqui? Isso aí é tua proteção. Cuidado onde você onde você andar, porque se um pai de santo vê essa proteção que você tem, ele pode tirar e botar para ele. Eu nunca esqueci isso, mas eu vi. A gente formava um negócio direitinho, feito uma estrela aqui na cabeça e uma entidade assim com as pernas cruzadas, assim, feito um hindu. Entendeu? O meu trabalho que eu tive depois na mediunidade, que eu sempre não trabalhava na mediunidade, né? Foi já falante de hindus, que é um espírito oriental, né? Quer dizer, tem a ver fundamento com o que ela falou. É mediúnico e dupla vista também.
Interessante, Eda, o que você fala me sugere assim, várias coisas na cabeça, porque eu percebo que esses fenômenos eles invadem vários segmentos religiosos, né? Umbanda, invadem o pessoal que é mais universalista, o pessoal que é da candomblessista, o espírita, mas cada pessoa tem uma maneira de ver essas coisas, e quando a pessoa revela algo, tem muito da carga, da crença daquela religião, né? Então, muito da crença daquela religião. Por exemplo, eu noto que tem gente espiritualista que ficam muito focado assim, que olha, cuidado, você pode ser castigado, fulano está fazendo isso para você e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta. Seu João, você não acha que isso tem muito do que a pessoa acredita em detrimento do que é realmente a vida espiritual? Quando a pessoa coloca esses elementos dentro da adivinhação que ela faz, ou da dupla vista que ela tem, olha, cuidado, fulano está fazendo macumba para você, é para matar você. O que você acha disso? Sem nenhum sentido de falar mal de religião pejorativo, não. Mas é porque o kardecismo, a gente estuda muito essa coisa da pessoa ganhar autonomia, uma liberdade de pensar. O que você acha disso tudo que eu estou falando, seu João? Eu achei bastante oportuno essa questão, porque ela fala assim, para todos nós. E se a gente for raciocinar, lá na nossa geração, que a minha geração é diferente da de hoje, que eu já sou bastante velho, mas veja bem, antigamente os pais, os avós, as gerações anteriores, quando eles queriam educar um filho, né, um neto e tal, eles amedrontavam. Existia o bicho papão, existiam o homem do saco, essas coisas todas que para manter as pessoas no cabresto. E algumas entidades, né, porque às vezes aquela criatura ela ainda é muito rebelde, e às vezes essas entidades elas usam de artifícios para que a pessoa tenha um freio. É a mesma coisa que a religião faz com o demônio, né? E que às vezes o espírita também usa o obsessor de uma certa forma para coibir um comportamento rebelde. Essas coisas hoje elas já vêm se modificando, eu noto, por conta do avanço da educação das pessoas, da maneira como as pessoas veem a vida, as informações que hoje chegam muito rápido. Então hoje você não consegue mais enganar uma criança, porque ela tem uma fonte de informação muito grande. Se você falar para uma criança do homem do saco, ela vai rir na sua cara, não é? Então é a mesma coisa. Hoje as pessoas já não vão procurar, às vezes, né, na grande maioria, não vai procurar mais uma entidade para saber de determinadas coisas, porque isso não tem mais cabimento. E essas entidades hoje, elas também já não fazem mais esse tipo de trabalho porque elas são esclarecidas, elas sabem que as pessoas nem vão mais perguntar isso. Então, o que ocorre hoje é um acompanhamento da evolução própria da humanidade. Eu vejo dessa forma. Interessante. Não, porque o que me veio à mente é o seguinte: esse fenômeno, dupla vista, sonambulismo, êxtase, ele é neutro, não é neutro? Com certeza, é neutro. Quem dá o significado, por exemplo, eu vou no plano espiritual e olho uma entidade que está vestida de uma forma. Se eu achar que aquela maneira que ela se veste é agressiva aos meus olhos, eu posso trazer uma informação pela cultura que eu vivo de que ela está me ameaçando, e às vezes não é. É esse o raciocínio que eu faço. Isso está engendrado em cada cultura religiosa. Porque quando eu vejo, por exemplo, um Exu, eu tenho um amor danado por aquele espírito, porque eu entendo que ele é um soldado de Deus,
ele é um guerreiro, ele é um policial do astral, mas tem gente que vê como alguém que vai punir. Não pode mexer que ele vai punir, entendeu? Então foi essa colocação que eu... Tarcísio, então veja bem, quando as pessoas pintam, né, esse soldado de Deus, esse policial do astral, como um demônio, não é? Na verdade, psicologicamente, ela estabelece uma linha de fazer medo, porque o policial antigamente, todo mundo temia o policial. Então, era um símbolo do medo, de uma posição de autoridade. Hoje, né, o policial, a gente sabe que o policial tem uma outra performance, que é a performance da proteção, da segurança, e não do amedrontamento. Então, veja só, a visão hoje nossa é outra, né? E quando se fala também dessa figura espiritual do Exu, a gente vai ver esse irmão, esse espírito, como um trabalhador da segurança, um trabalhador da proteção, né? Não alguém, né, que pintado de demônio, né? Porque isso não existe, os demônios não existem, né? Quem conhece grego sabe o que significa a palavra demônio, sabe, quem conhece hebraico sabe o que significa a palavra Satanás. Se não sabe, vai estudar. Muito interessante. Seu Wagner, você considera que a pessoa que tem esses fenômenos na vida dela, por exemplo, eu sou um cara que tem um sonambulismo, ou eu sou uma pessoa que tem essa dupla vista, você considera que é muito importante eu estudar para poder saber o que eu estou vendo do outro lado e dar um significado mais real, de acordo com os estudos que eu faço? Não sei se você me entendeu. Você acha que o médium deve estudar para poder ter segurança nas informações? Bom, eu não preciso entender a tua pergunta para te dizer que o cara tem que estudar sempre, independente do que da distinção entre uma coisa e outra que ele quer fazer. Ele tem que estudar, sempre ele tem que estudar. Muito bem. O misticismo, né, assim, porque às vezes a pessoa sabe de coisas por outras, né? E acaba não lendo um livro dos espíritos. Você considera importante ler o livro dos espíritos ou dos médiuns, ou Rosane, para poder a pessoa entender mais desses fenômenos? Sim, com certeza, porque você vai escutar outras coisas erradas de outros e está aprendendo certo. Você acha que muitos dos erros cometidos pelas pessoas são porque elas não estão acompanhando a literatura de médiuns que escrevem ou do próprio Kardec? Sim, com certeza. Então tá bom, é bom estudar, né? Olha só, a gente estudou esse tema mais de uma vez, né? A gente estudou Emancipação da Alma, capítulo 8, mais de uma vez. Então, aqui é um resumo teórico, que é o 455, item 455 do Livro dos Espíritos. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Porque esse tema está bem esgotado. Achei interessante que a gente falou um pouco da visão de algumas pessoas que têm o fenômeno e podem estar interpretando coisas de acordo com a cultura religiosa delas, que isso aí é uma coisa a ser debatido, né? Fala, seu Wagner. É por conta de não estudar que certos fenômenos, vistos por certas religiões, são tidos como sobrenaturais. A partir do momento que você estuda, você derruba a ideia do sobrenatural, porque é perfeitamente natural. O que te faz achar que é sobrenatural é a ignorância. Muito bem, seu Wagner fez um fechamento maravilhoso. Eu posso dar por encerrado aqui o nosso estudo de hoje. A gente fez aqui uma boa minutagem aqui e a gente vai encerrando,
a Ieda com o seu poeminha, né? Para a gente dar uma finalizada. Então vou apresentar aqui hoje, eu não apresentei no início, mas hoje está aqui a Tereza, o seu Wagner, a Ieda, a Rosane, o seu João e eu, Tarcísio Figueiredo. Então vamos encerrando. Fala, ô Tereza. Desejo uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito bom, seu Wagner. Desejo também uma boa semana e vamos estudar. Isso aí, estudar sempre. Fala, Rosane. Que todos sejam em paz, com seu lar e sempre, e leiam. Leiam. Fala, seu João. Boa noite, saúde e paz sempre. Então, manda ver, Ieda. Bom, o título do poema é Eu Queria, Senhor. Eu queria, Senhor, nesta vida, encontrar um caminho que me afastasse os espinhos, que me levasse à dor. Eu queria, Senhor, só vislumbrar a beleza que envolve toda a natureza e o perfume em cada flor. Eu queria, Senhor, não revidar as ofensas, viver sem esperar recompensas por uma atitude de amor. Eu queria, Senhor, poder ainda acreditar que o mundo irá caminhar para um destino promissor. Eu queria, Senhor, que as crianças voltassem a brincar e os pássaros a cantar, e eu pudesse assim vislumbrar um mundo renovador, em que Deus fosse louvado e para sempre respeitado na sintonia do amor. Eu queria tanto, Senhor. Nossa, uma salva de palmas! Muito bom. Gente, boa noite. Estaremos sempre com vocês aqui, toda segunda, estudando o Livro dos Espíritos. E acompanhem, inscrevam-se no canal e apertem as notificações. Estamos juntos, agora e sempre. Boa noite. Valeu, galera.